Simple Past. Este é o assunto da nossa aula de hoje, pedindo a você desculpa pelos barulhos, porque isso aqui é um estudo ao ar livre, tem cachorro, tem criança brincando na rua, mas eu vou tentar mesmo assim. Antes, no entanto, quero mandar um abraço para Sara Tomé, que é minha amiga de dança lá da academia. Um grande abraço, viu, Sara? Espero que você goste e, por favor, recomende o conteúdo para os seus milhares de contatos que você tem. Muito obrigado, um grande abraço. Pessoal, o Simple Past é uma ação que acontece num passado definido e que não pode ser mais repetido. Em português nós temos 3 tipos de passado: o pretérito, o imperfeito e o mais que perfeito. Em inglês não existe essa divisão, só existe Simple Past. Então, para descrever uma ação que aconteceu num passado definido, nós temos pelo menos 4 palavras-chave que você precisa guardar. Se uma coisa aconteceu ontem, é yesterday. Se uma coisa aconteceu na noite passada, é last night. Se foi no mês passado, é last month. Ano passado, last year. Se uma coisa aconteceu há uma semana atrás, é a week ago. Se foi há um mês atrás, é a month ago, e assim por diante. E se uma coisa aconteceu num ano, por exemplo, 2010, in 2010. Então, este é o primeiro hint que você precisa saber. Yesterday, last, ago e in. São as 4 palavrinhas básicas que você precisa dominar para lidar com o Simple Past. Agora nós vamos para o segundo e você vai ver alguns exemplos. Eu espero que você goste, tá? Se você gostar, já deixa lá o seu thumbs up, tá? E no final do vídeo compartilhe o nosso conteúdo com outras pessoas. Então vamos lá. Pessoal, a dica número 2, hint number 2, é muito simples. Então você vê aqui 2 verbos. Este aqui é regular, porque você só acrescenta ed, trabalhar, work, worked. A gente vai botar nele daqui a pouco. E o verbo irregular, que é só. Ele é irregular porque o presente é se, o passado simples é só. A segunda dica é o seguinte, pessoal. Todos os pronomes, você pode usá-los com o verbo. Ao contrário do presente que você fala I go, you go, she goes. I have, you have, she has. Aqui não muda. Então é I worked last night. Trabalhei ontem à noite. You worked last night. Você trabalhou ontem à noite. He worked last night. Ele ou ela trabalhou ontem à noite. We saw a ghost yesterday. Nós vimos uma sombra seca ontem, né? Um fantasma. They saw a ghost last night. They saw a ghost yesterday. E assim por diante. Então, a nossa segunda dica é extremamente simples, né? Não tem nenhuma dificuldade. Todos os pronomes você pode usar com os verbos. Seja ele regular ou irregular. Então, agora vamos para a dica número 3, que é um pouquinho mais complicada, que é lidar com os verbos. Lembrando, pessoal, que em inglês, basicamente, a gente tem 2 tipos de verbos. Os regulares, ed, e os irregulares. É o que a gente vai falar agora. Pessoal, antes de eu continuar, deixa eu falar para você sobre essa palavra aqui, né, que eu acabei esquecendo no início e depois que eu fui ver que eu não tinha mencionado, né? Você pode pensar, mas por que essa palavra está lá sem ele falar nada? É o when, né, pessoal? When. Quando alguma coisa aconteceu. Tá? Pessoal, hint number 3 é bastante simples. Ele trata dos verbos irregulares, irregular verbs. E eles são irregulares porque o presente é de um jeito, o passado é de outro. O presente é de um jeito, o passado é de outro. O presente é de um jeito e o passado é do mesmo jeito. O presente se pronuncia de um jeito e o passado do outro. Então, esse é o verbo irregular. Então, vejamos. I have é presente. Passado, I had. I had dinner last night. Né? Lembrando que last é última noite, noite passada, né? I had a dinner last night. Ou I had dinner last night. Eu jantei ontem à noite. Em inglês, pessoal, você não janta. Existe o verbo to dine, que é jantar. Mas normalmente eles falam I have dinner, I have breakfast, etc, etc. Então, comida você have. You went é o passado de go.
You went to Bahia last night, 2 years ago, etc, etc. Então, passado de go é went. Então, todo mundo também went, tá? Agora, she put her dress on. Colocar alguma coisa on quer dizer vestir. No presente é put também, a pronúncia é a mesma. E como é que você distingue? É que no presente você tem que colocar S, né? She puts. Mas no passado você diz put. She put her dress on. Iguais a este verbo put, ou seja, que a pronúncia é a mesma, você tem aqui verbos como, por exemplo, cut, cortar, fit, enquadrar, encaixar, set, ajustar, né? Configurações. Essa palavra é muito comum, né? Um set de tênis, por exemplo, né? Primeiro set e tal. Set. Agora aqui uma palavra interessante. Ler. No presente é read. No passado, embora você escreva da mesma forma, você diz read. I read a book. Eu li um livro. You read a book. He read a book last night. He read a book last year, etc, etc. Então, pessoal, a dica número 3 é a seguinte. Você tem que saber o passado dos verbos. Né? Não dá para estudar o passado sem saber o passado dos verbos irregulares. Aqui temos o verbo chover, chuva. It rained. No passado você coloca de. E a pronúncia é de de. It rained last week. Aqui eu tenho outros verbos que também terminam com ed. E você pronuncia do mesmo jeito. E aqui tem um verbo interessante, que esse aqui é reinar. Rain. É a mesma pronúncia. Então, são palavras homófonas, né? Tem a mesma pronúncia. It rained, som de D, last week. O rei reinou. The king reigned. E aqui outra informação interessante, que é quando você tem um verbo de uma sílaba só, duplica a última letra. Pecar, pecou, sinned. Então, reigned, sinned, reigned. Som de D. He stopped, passado. Você duplica e coloca ed, que é o verbo de uma sílaba só, stopped. Aqui, pessoal, o som é de T. Tá? Não é stopped, é stopped. He stopped the car, ela parou o carro. Iguais a este som, nós temos uma infinidade. Por exemplo, talked, conversou, washed, lavou e assim por diante. Agora aqui o verbo start, está no presente, você coloca ed. E a pronúncia é id. Id. Então, é started. Started. Ela começou o trabalho. She started the business. Ela começou, iniciou o negócio dela. Né? Iguais a este som, id, você tem várias palavras. United, eles falam united. Visited, wanted e assim por diante. E aqui uma palavra que eu coloquei de propósito, porque ela tem duas pronúncias. Se ela for verbo, a sílaba tônica é aqui, ó, conducted. Se ela for substantivo, a pronúncia é aqui, é conduct. Substantivo conduct, verbo conducted. Tá? Interessante. Agora aqui, uma observação com relação a vogal e consoante Y. O Y é uma letra interessante, pessoal. Essa aqui é o verbo study. Estudar, né? We studied hard. No passado você tem que tirar o I, substituir pelo Y e acrescentar ed. Então ficaria we studied hard. Nós estudamos duramente, ou bastante. Iguais a este verbo, nós temos deny, denied, try, tried, fly, flight. Acontece sempre assim? Não. Quando o Y vem precedido de vogal, né, você aplica a regra geral. Então, é obey, obedecer é obeyed. Play, jogar ou brincar, played. Stay, permanecer ou ficar, stayed. Finalmente, a dica número 5 tem a ver com o auxiliar did.
Porque ele tem o nome de auxiliar, porque ele auxilia. Simples assim, né? Então, toda vez que você quiser perguntar ou negar em inglês, você precisa usar o did. Não tem significado nenhum, mas é só para dizer para a pessoa que você está fazendo uma pergunta. Incidentemente, ele, na verdade, é o passado do verbo to do, quer dizer fazer. Mas aqui não tem nenhum significado, é só para dizer que é uma pergunta. Então, vejamos um exemplo. Estudar, o verbo regular. Did you study? Pode ser ontem, né? Did you study yesterday? Yes, I did. Então, esse you é com quem você fala, tá? No, I did not. Ou no, I didn't. Não pode haver um outro tipo de resposta. Tem que ser yes, no, answer. Aqui, a mesma coisa com o pronome she. Did she eat pizza today, yesterday, last month? Yes, she did. No, she did not. Ou no, she didn't. Então, não tem muito mistério. Poderia ser he? Poderia. Did he eat pizza? Yes, he did. No, he didn't. Terceira pessoa. Agora, uma frase na negativa. We didn't know the answer. Nós não sabíamos a resposta. O passado é knew, né? Knew. Agora, aqui é o famoso when, né? Quando você veio? When did you come? Só que esse you aqui, pessoal, é plural, porque a resposta é we. Né? Quando vocês vieram? Nós viemos ontem. We came yesterday. Então, came é o passado de come. E aqui eu introduzi uma peculiaridade, né? Do idioma que nós temos também, né? É você pergunta e nega ou você nega e pergunta. Na verdade, você está perguntando yes or no. Tá? Então, olha só. She didn't read the book. Read, ler. Ela não leu o livro. Leu? Did she? A resposta vai ser yes or no. É a mesma forma de você perguntar, só que aqui é uma forma mais complexa. Então, você nega e depois você pergunta. Aqui é o contrário. Você afirma e depois você nega. She read the book. Didn't she? Yes, she did. No, she didn't. Então, pessoal, esse aí foi o nosso assunto de hoje, Simple Past, para descrever uma ação que acontece num tempo definido. E você tem lá os 4 termos, por exemplo, yesterday, last, ago, in, tá? Lembrando das 3 pronúncias do passado simples, que é o D, o T e o ID, e também a presença do auxiliar para perguntar ou negar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, thumbs up. Meu e-mail está aqui, se você quiser me escrever. E, por favor, compartilhe com outras pessoas. E até o nosso próximo vídeo. Fui!